Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob, o Valdemar da Costa Neto, aquele que foi preso no Mensalão, que é o presidente do partido do Bolsonaro, Nicolas Ferreira e companhia, deu um chega pra lá justamente no Nicolas, que já disse que talvez disputa o governo de Minas, aparece nas pesquisas. Só que o Valdemar meio que complicou a vida do deputado, jogou um balde de água fria nele. Vamos explicar, trazer os bastidores disso e também falar que jornalistas aí fizeram um levantamento de que o Collor, na verdade, já escapou algumas vezes da justiça e olha por coisas gravíssimas, mas que nossa justiça num passado aí parece que ela tinha uma maior tolerância com algumas questões, né? Data máxima vênia, como é que é o negócio que fala aí, né? Que a gente não pode ofender os juízes. Mas vou trazer aqui agora detalhes dele que está na cadeia, está preso, como muitos apontam, com uns 30 anos aí de atraso. Eu vou trazer detalhes, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Vai para cima, não gostou para baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, clima tenso no PL, com a negativa do presidente do partido, Valdemarzão da Costa Neto. Ei, bolsonarismo. Hashtag contra a corrupção 2018. Aí, de repente, tá lá o Bolsonaro onde? No partido Valdemar da Costa Neto, condenado, pegou cadeia por causa do mensalão. E se for puxar a ficha corrida do Valdemar, olha, mas é um negócio impressionante. E o Nicolas Ferreira tem até vídeo dele que criticava o Valdemar, mas depois o mito foi pro partido, aí todo mundo vai lá, o mito tá, vamos junto. Então é realmente muita cara de pau. Mas agora vai dizer a matéria aqui que o presidente do PL, Valdemar, disse à CNN que o deputado federal Nicolas Ferreira precisa de mais experiência para concorrer ao governo mineiro. O parlamentar, que completará 30 anos em 2026, não descarta uma candidatura a governador de Minas no ano que vem, pelo partido de Bolsonaro. A cúpula nacional do PL, porém, é resistente a uma candidatura do parlamentar. Segundo dirigentes da legenda de direita, a decisão final caberá a Bolsonaro. Abre aspas para o Valdemar. É importante ele ter mais experiências para chegar ao poder executivo, disse o Valdemar, então, à CNN. E lembra aqui a matéria que a última edição da Paraná Pesquisas mostrou o parlamentar na liderança de uma disputa ao governo mineiro. O desempenho dele é semelhante ao de Cleitinho, que é senador pelo Republicanos. Eu até falei dessa pesquisa aqui na época. Bolsonaro tem negociado a filiação de Cleitinho ao PL. Um eventual acordo passaria pelo apoio ao parlamentar para a disputa ao governo mineiro em 2026. O presidente Lula, vai dizer a matéria, aposta no nome do senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, né, óbvio, para a disputa ao governo mineiro. Olha, o Pacheco está no fim do seu mandato de senador. Ele foi eleito lá em 2018, assumiu em 2019, o seu mandato termina ali em janeiro de 2027. Então, a partir de 2026, se ele perder, ele fica sem mandato. Se ele tenta o Senado de novo e vence, aquilo eu acho que ele teria mais chances, ele continua mais 8 anos senador. Então, normalmente, o senador, quando quer arriscar, ele arrisca nos primeiros 4 anos. Aí ele tenta sair para o governo, para a presidência, e se perder, volta e continua o mandato de senador. O Pacheco está no final do mandato. Então, qualquer movimento que ele fizer mais arriscado, se perde, acabou. Aí depois vai ter que disputar eleições lá para frente. Agora, também o PT está no mato sem cachorro, né? Qual que é o nome do PT para disputar o governo de Minas? Simplesmente não tem. Você tem aqui no estado, eu digo aqui porque eu sou de Uberlândia, você tem aqui no estado alguns deputados, né, bem votados e tal, mas não passa disso. Nenhum com expressão para disputar governo. Tem lá a prefeita de Contagem, acho que é Contagem mesmo, que é muito conhecida e tal, mas também, claro, se o Lula chegar aqui e falar eu apoio essa, certamente ela vai crescer um pouco nas pesquisas, mas não muito. Então, independente, né, de qualquer coisa, a situação para o chamado campo progressista, a dita esquerda em Minas, é muito, mas muito ruim. O Pacheco nem é um cara de esquerda, nem é de centro-esquerda. Eu diria que o Pacheco é um cara de centro.
Mas assim, a esquerda está num nível de repente ter que se apegar a alguém de centro para comemorar uma possível vitória, já que os quadros da esquerda estão acabando. É triste dizer e é a realidade. Mas não foi por falta de aviso lá atrás. Então, assim, você pega quem que é o nome forte do PT em São Paulo para disputar o governo? Não tem. Não tem. E não me venham com o Haddad. Pelo amor de Deus, o Haddad já tomou 3 derrotas aí. O pessoal até brinca que o Haddad é escada, né? O pessoal vai subindo em cima dele. O Dória subiu em 2018, o Bolsonaro subiu em 2018. Não, peraí. O Dória em 2016, o Bolsonaro em 2018, o Tarcísio em 22. Então, a Haddad eu acho que já deu, né? Aí se o Haddad quiser disputar deputado federal, aí vence, tranquilo. Mas para governo de estado simplesmente não dá. Você pega qual que é o nome forte do PT no Rio de Janeiro? Não tem. Ah, o Freixo. O Freixo tomou uma surra nas urnas agora aí do Cláudio Castro, que era vice do Witzel, que foi preso. Então, realmente, o PT está muito ruim de lideranças em nível nacional. Tem algumas mais conhecidas no Nordeste, mas com dificuldade para o resto do país. Então é isso. Ah, William, por que você fala só do PT? Porque é o partido dito de esquerda que elege o maior número de deputados federais, é o partido do presidente da República, mas os outros partidos também estão com muitas dificuldades. O PSB, o PDT, PSOL, olha, é um cenário muito ruim para a chamada esquerda no Brasil. Então, ou ela repense aquilo que tem defendido, repense a postura, ou a tendência é ficar cada vez pior. Enquanto isso, a direita vai crescendo em cima dos erros da esquerda. Esse é um detalhe importante também. Então é isso. Independente se vai ser Nicolas ou Cleitinho, a situação para a direita em Minas está muito, mas muito favorável mesmo. Agora, vamos trazer aqui que jornalistas do Platô BR fizeram um levantamento aqui interessante da carreira política do Collor e das acusações que poderiam ter levado ele para a cadeia aí aproximadamente 30 anos atrás. Aí você vê uma Malafaia dando chilique. Aí o Collor, perseguição do STF. Aí vê bolsonarista, que era hashtag contra a corrupção, de repente virou defensor do Collor. É cada uma. Aqui vai lembrar os jornalistas que em dezembro de 94, 2 anos depois de Collor ter renunciado à presidência, em uma tentativa frustrada de não perder os direitos políticos, na esteira de um escândalo de corrupção em seu governo, o Supremo julgou a ação penal 307 e o absolveu. A denúncia de Junqueira acusava Collor de ter recebido propina entre o início de seu mandato, em 90, e junho de 92, por meio de depósitos em contas bancárias próprias e na conta de sua secretária, Ana Ascioli. O dinheiro destinado ao então presidente, conforme a Procuradoria-Geral da República, era obtido e operado por PC Farias, em um esquema que usava fantasmas e a empresa de participações e construções, controlada pelo ex-tesoureiro. A acusação se baseava em 3 supostos, sei chamar assim, né, casos de corrupção. Aí, em julgamento que durou 4 dias, no entanto, o STF absolveu Collor por falta de provas da sua participação no esquema de PC Farias e a ausência de um ato praticado por ele que configurasse corrupção passiva. A decisão, por 5 votos a 3, veio depois de a maioria dos ministros invalidar, vejam isso, invalidar provas importantes da denúncia da PGR, como a gravação de uma conversa entre Curió e PC, feita pelo ex-deputado, e disquetes, para quem é mais novo não sabe, é onde se arquivava ali algumas coisas, tipo veio depois o CD, o pendrive, e disquetes de computador apreendidos pela Polícia Federal em uma das empresas do ex-tesoureiro em São Paulo. Então, quando fala lá atrás ausência, falta de provas, é porque as provas que se tinha, conversas, disquetes, elas foram invalidadas por quem? Pelo STF. E quem inocentou o Collor? O STF. Vocês entenderam o negócio assim? A gente não pode falar muito porque senão dá problema, né? E aqui vai lembrar que o Collor foi inocentado pelo STF em uma segunda ação penal, baseada em acusações da época em que foi presidente. Aberta em 2000, na primeira instância da Justiça, o processo apurava corrupção em contratos de publicidade do governo Collor e chegou ao Supremo em 2027. Aí foi subindo, né? Sai a primeira instância, a segunda, chegou no STF. Aí o julgamento foi concluído só em 2014, mais de 2 décadas depois do escândalo que o derrubou da presidência. Os ministros consideraram não haver provas suficientes contra o ex-presidente, à época senador por Alagoas. E agora o Collor está na cadeia. Aí você pensa, mas por causa de quê?
Pois é, recebimento de 20 milhões em propina para viabilizar contratos da subsidiária da Petrobras com a UTC Engenharia entre 2010 e 2014. Pois é, em 2023 ele foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão. Mas aí pede vista daqui, o outro prorroga dali. Ganhou 2 anos de liberdade, 2 anos, né, fora da cadeia, para em 2025 aí o Moraes falou assim: chega, bora pra cadeia, e foi pra cadeia para desespero de Silas Malafaia e mais alguns. Bom, gente, então é isso. Eu fico por aqui. Quem puder, espalhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.